você já tem aí também a leitura, siga com a gente. Hoje, Marcos 15, 22 a 39. Nossa, que textão, Marcão! Pois é, mudando a história, Marcos 15, de 22 a 39. E eu preciso que você participe, tá bom? Eu preciso que você me ajude. O texto é longo, tem um monte de coisa nele, mas eu gostaria que você me ajudasse aí, tá bom? E a galera do Zoom também, por favor, entra, abre o microfone e manda ver. Oi, Cida, seja bem-vinda. Fique com a gente aí. Vamos lá. O nosso texto começa assim, ó. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Talvez porque muita gente fosse executada lá, né? Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Vinho com mirra é um entorpecente, tá? Um analgésico. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Porque a turma dizia naquela época que Elias era um intercessor, era o espírito que ajudava as pessoas oprimidas na hora da sua morte. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era o Filho de Deus. Ó. Texto grande, cheio de imagens, de detalhes. Mas eu gostaria de saber de você. Te incomoda ouvir esse texto, ler esse texto? O que você sente? Manda aí, escreve aí. O que você sente ao ouvir essa história? O que você sente ao ler essa história? Abre o microfone e fala, viu, gente? Fiquem à vontade. Quais são os sentimentos, quais são as sensações que vêm em você quando você ouve esse texto, lê esse texto? Talvez você esteja perguntando por que esse texto, né? Porque é uma história que todo mundo já conhece e talvez, eu não sei se todo mundo conhece nesse sentido de histórico, pelo menos todo mundo conhece, mas com alguns detalhes históricos e teológicos talvez não. Alguém mandou aqui que quando ouve esse texto sente
um ar de injustiça. Pois é. Acho que também tem um sentimento que me vem, que é um momento triste, né? De tristeza, de dor, injustiça, que mais? Isso, alguém mandou também aqui, tristeza, exato. Te incomoda esse texto? Ah, a injustiça incomoda. A tristeza, né? São sentimentos que incomodam. Mas o que causa em você? O que traz em você esse texto? Incomoda, mas incomoda como? Manda aí o que esse texto te impacta. Há algumas coisas, algumas particularidades dele que me incomodam e eu quero dividir com você. A Fabiana aqui está dizendo assim que ela sente tristeza, incomoda e ela tem vontade de fazer diferente. Legal. Então a gente precisa fazer diferente. Porque se o texto do Evangelho está trazendo algumas questões para você refletir quanto à injustiça, quanto à tristeza, quanto a instigando você a fazer algo diferente, você precisa dar essas respostas. O que é diferente? O que dessa injustiça mexe comigo? Algo aqui nesse texto que assim, me traz um sentimento assim ruim, é que ele me dá um detalhe que é o seguinte: Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Era meio-dia e a galera estava passando por ele, tirando sarro dele ainda. 9, 10, 11, 12. Eram 3 horas da tarde quando Jesus havia ficado 6 horas, com os braços estendidos, ombro deslocado, um prego em cada mão, um prego nos pés, levantado, né? Cara, esse texto ele é coberto de dor. Esse texto é recoberto de opressão. Ele me incomoda porque essa é a história do cara que mudou a história do mundo. Essa é a história do cara que a sua morte... Ah, mas eu não acredito nisso, Marco. Eu não acredito que a morte de Jesus foi suficiente para trazer-me salvação. Mas então você precisa concordar comigo que a morte dele mudou a história do mundo, e que passar por esse tempo todo de dor... Olha, eu conheço malucos que correm aí, o Adilson tá aí, uma maratona, 42 quilômetros e 700 metros, se não me engano. Ou é 41 e 700. São 4 horas batendo o pé, como a gente brinca. Já é um sacrifício e tanto. Alguém ser morto desta maneira, injustamente. As pessoas que eram crucificadas não eram romanos, não eram ladrões de galinha. Geralmente os que eram crucificados eram opositores políticos, agitadores sociais. E Jesus tem essa condenação, né? Tem mais algumas coisas aqui que me incomodam nesse texto e eu também quero dividir com você, né? A humilhação. As pessoas passando, vendo a situação do cara na cruz e humilhando, né? Tirando sarro dele. Cara, isso não é muito diferente dos dias de hoje, não, né? Não sei a galera do Zoom aí como é que vê também, a galera aqui do Instagram. A Ana tá colocando aqui, ó, parece que as pessoas tentam tornar o momento para Jesus pior do que já é. Ah, isso, essa humilhação, exato.
Parece que existe algo aí na humanidade, né? Vou colocar na humanidade, mas existe algo no homem espizinhar, né? Machucar ainda mais aquele que está passando por dificuldades. Parece algo próprio aí, né? Da humanidade. Apesar de que eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo que nós, os humanos, somos os únicos mamíferos que vivem em bando e que cuidam um do outro, né? Mas isso também só é possível porque o homem, no seu, como é que fala, instinto, aprende que ele precisa cuidar, por exemplo, de uma criança por anos para ela conseguir sozinha, né? Sair como adulto, sair de casa, fazer as suas coisas sozinha. Os animais são pouquíssimo tempo para isso, né? Mas vamos lá. O que mais você tem aí? O que mais te incomoda? Tristeza, injustiça? O que mais traz para você? O que está trazendo para você? Olha, preste atenção nisso. É isso que você precisa responder. Né? Por que é injusto? Por que te traz tristeza? Por que essa humilhação te incomoda? E a gente precisa responder isso na nossa vida. Qual a lição ou o que eu preciso mudar? Manda aí. Qual é a lição que você tira daqui e o que você precisa mudar? Pessoal aqui do Zoom, por favor, me ajude também. Pessoal aqui do Instagram, qual é a lição que a gente tira desse texto? O que nós precisamos mudar? Aonde a gente precisa chegar? E aí? O que vocês trazem aí? Tem uma coisa que é legal desse texto, né? Que é o seguinte, além desse momento aí que a gente dividiu na primeira pergunta, da tortura, da humilhação, Jesus nega tomar um entorpecente, um analgésico. Fabinho, vinho com mirra então, hein? Para ver se passa a dor de cabeça, irmão. Por que Jesus não aceita tomar esse analgésico, né? Porque ele precisava passar por isso, ele precisava passar por essa dor. Porque como Deus, e essa é a única, o legal do cristianismo é isso, é a única história de que um Deus se torna humano para sentir o que os humanos sentem. Ele precisava sentir essa dor, ele precisava passar por esse momento. E ele nega tomar um entorpecente. Outra coisa que ele nega também, nessa humilhação oferecem a ele vinagre, que é na verdade o vinho barato, né? Que é uma humilhação para o rei dos judeus, né? Olha onde que vai, né? A Fabiana está colocando aqui, ó, que nós precisamos mudar de atitude diante da humanidade. Não é fácil se colocar ao lado dos humilhados nestes tempos de egocentrismo. Exato. Não é fácil. É isso mesmo. Nós nos colocarmos no lugar do outro, nós nos colocarmos no lugar do humilhado para resgatá-lo. E esse texto também nos chama para isso, né? Exato. Mas tem um negócio legal no texto aqui, que diz o texto que o véu no santuário rasgou-se em duas partes. E essa é uma lição legal desse texto. Porque o véu rasgar quer dizer assim, ó, não existe mais separação entre Deus e o homem no sentido de comunicação. Deus está totalmente aberto para te ouvir. Deus não quer, ele não requer nenhum outro artifício, nenhuma outra hierarquia para ouvir o que você tem a dizer para ele. A partir deste momento, as nossas dores, nossas alegrias passaram a ser colocadas diante de Deus sem a necessidade de
alguém fazer por nós, sem a necessidade de um sacrifício para isso, nada mais é necessário. O que é necessário? Nós irmos até a direção de Deus. E aí, fazendo uma ponte com o que a Fabiana colocou, nós irmos na direção de Deus também é irmos na direção de quem necessita, do oprimido, daquele que precisa que estendamos as mãos para ele, para que nós sejamos as mãos de Deus no cuidado da vida do outro. Tá aí, hein? Uma liçãozinha para nós hoje. O que precisa acontecer daqui em diante, então? Vamos lá, galera. O que precisa acontecer daqui em diante, então? E daí tem mais uma coisa aqui do texto que é legal. Por que o centurião está na frente de Jesus? Quando viu tudo isso que aconteceu, olha para a cena, olha para aquele momento em que Jesus brada, expira e entrega o Espírito, que é isso que acontece aqui. Por que por que esse cara olha e reconhece? Realmente esse cara era filho de Deus. O que tem a ver com isso que a gente está falando até agora? O que tem a ver com o Evangelho? Este reconhecimento de que Jesus é o Filho de Deus. Principalmente aqui no texto de Marcos, as vozes que foram ouvidas até então, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, foi a voz do próprio Deus. Deus falou para Jesus no seu batismo, tu és meu filho amado. Depois Deus fala aos João, Pedro e Tiago no monte da transfiguração, dizendo, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Mas agora a voz de Deus ecoa, reverbera através dos homens. Este é verdadeiramente o Filho de Deus. O que precisa acontecer daqui em diante? Olha, na espiritualidade cristã, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Ele já fez por nós. Aí esses dias, não sei, acho que quinta-feira, estava conversando com o Adilson, tá aqui, e ele, nessa nossa conversa sobre graça, ele falou assim, Marco, mas você está colocando muitas coisas na responsabilidade de Deus. E a nossa contrapartida? Eu falei, contrapartida do quê? Nós temos sim uma contrapartida, mas de responsabilidade. Mas não para ganhar a salvação. A nossa contrapartida é de reconhecimento de que Deus, Cristo enviou seu Filho, Cristo Jesus morreu por nós, nos busca para salvar, nos usa, entre aspas, para sermos suas mãos na vida daqueles que estão ao nosso redor. E o que precisa acontecer daqui em diante nós precisamos assumir que Deus já fez por nós e que nós então precisamos agradecer, assumir a responsabilidade da fé aí, né, de buscarmos sermos melhores, sim, óbvio, de assumirmos os nossos erros, de nos arrependermos, de buscarmos arrependimento, mas entender que é disso que essa responsabilidade não nos fará mais amados e nem menos salvos ou mais salvos. O que precisa acontecer daqui em diante é reconhecermos que Jesus já fez por nós e o que nós precisamos fazer agora é reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o sacrifício perfeito, o único que poderia ter nos aproximado e quebrado com a separação que existia entre Deus e o homem. O que precisa acontecer daqui em diante é nós assumirmos esse papel nosso de filhos de Deus também e irmos na direção de Deus. Nós precisamos nos dispor àquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, mas nós precisamos também, em Cristo Jesus, reconhecer reconhecer o que Ele já fez por nós e então
assumirmos a nossa filiação em Deus Pai e dizermos assim: Pai, o que Deus, o que o Senhor quer de nós? Aonde o Senhor quer nos levar? Como quer nos levar? O que o Senhor quer que eu faça aqui para como esse cara aqui do meu lado, né? Dizer para Deus: olha, Deus, eu hoje estou triste, estou alegre, eu queria que isto acontecesse, eu não queria que isto acontecesse. É isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos reconectarmos com Deus. Nós precisamos olhar para Deus e dizer assim: cara, eu estou feliz porque o Senhor me deu a vida, porque hoje eu tenho mais um dia de vida. E eu estou triste porque aconteceu isso nesse dia, eu errei, eu acertei, mas não deu certo o que eu esperava. Nós precisamos ter essa intimidade, essa reconexão com Deus. Vamos lá, olha o que a Fabiana disse aqui, ó. Tenho Jesus como Filho de Deus e como exemplo para agir com as pessoas. Ele é meu lindo Jesus, exato. Ele é o nosso exemplo histórico a seguir. É isso mesmo, Fabiana. Esse livrinho aqui tem exatamente esse chamado, esse ensino. Muito legal. O Jonas está dizendo: como é difícil ler esse capítulo e não ficar perplexo. Sim, por tudo o que aconteceu, por tanto sofrimento e dor de Jesus. Exato, grande Jonas, e é exatamente porque ele já passou por isso que nós não precisamos passar mais. Em que sentido? Não que a gente não vai ficar doente, não que a gente não vai ter algum sofrimento, mas nós não precisamos trazer essa ideia do sacrifício para as nossas vidas, para Deus nos ouvir, para Deus nos abraçar, para Deus responder nossas orações. O que a gente precisa aprender é que, inclusive, um não das nossas orações é a resposta de Deus. E isso mata qualquer pessoa. Né? Em que sentido? Nós não queremos ouvir não de Deus, mas o não de Cristo, de Deus, as nossas orações, também são, é uma resposta também, né? Aqui no Zoom tem alguém a mais, eu não consigo ver quem é. Cris, Fábio, Fabiana, quem mais que está aí com a gente no Zoom? Não, mas ninguém? Então o Zoom está me dando alguém a mais aqui. Nós precisamos assumir esse lado também, sabe, Jonas? De que a gente não precisa passar por sofrimentos aqui para Deus nos abençoar mais ou menos. Mais ou menos, entendeu? Deus vai nos abençoar e está cuidando de nós, inclusive durante o sofrimento. Essa que é a difícil relação. E nesse texto, Jesus diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que é o Salmo 22. Ele está orando, cara, neste momento. Jesus está orando, porque o que ele está recebendo de dor neste momento, ao carregar os nossos pecados, ele está sentindo a dor da separação de Deus Filho, de Deus Pai. Porque Deus Pai não pode, de maneira alguma, se relacionar com o pecado, porque ele é o oposto disso, ele é puramente santo. E nesse momento há uma dor de separação, porque essa é a missão de Jesus, carregar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas injúrias. E então ele ora a Deus. A gente precisa aprender a viver isso. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, a gente precisa aprender a orar, a buscar, a falar com Deus também. Não só, eu preciso orar porque eu preciso que Deus faça essa graça, conceda essa graça. Não, isso não é bíblico. Isso não vem de Deus. Eu preciso orar porque senão Deus vai me punir hoje. Não vou ter um dia bom hoje. Isso também não vem de Deus. Se você tem mais alguma coisa a mandar, manda aí. A gente vai encerrar este momento. Quero agradecer imensamente a sua presença. Só pedir para você não esquecer que, independente do momento que você está passando, Deus quer que você saiba
que Ele está presente, que Ele está te sustentando e que Ele quer estar cada vez mais próximo de você. E aproveite. Quarta-feira, aqui pelo Instagram, aqui pelo Reflexão e Espiritualidade, o Marquito pelo Ajunta Aqui, estaremos batendo papo sobre espiritualidade e controvérsia e você é o nosso convidado. Manda coração. Quarta-feira, hein, Jonas? Dia 30, eu tenho que estar aqui mais cedo, hein? Dia 30 às 19 horas, pelo Instagram do Ajunta Aqui. Tá joia? Deus abençoe vocês. Deus cuide aí da sua caminhada. Cristo Jesus quebrou toda e qualquer barreira para com a nossa possibilidade ou impossibilidade de nos relacionarmos com Deus. Então, Ele chama a mim e a você para um momento mais, um relacionamento mais íntimo, tá joia? Aproveite desse momento. Que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida. Deus abençoe a todos aqui que estão hoje nesse momento aqui, nessa reflexão. Obrigado por Cristo Jesus, que mudou a história do mundo, a história da humanidade, e nós podemos nos entregar a Cristo, ao seu cuidado conosco. Nós queremos agradecer que Ele já fez todo o sacrifício por nós e que agora nós temos uma responsabilidade de gratidão ao desenvolvermos a nossa fé, a nossa caminhada. Continua alimentando a nossa espiritualidade, continua sendo o nosso Deus e nos ensina a vermos Cristo Jesus em todos os momentos da nossa vida. Que nós também saibamos dividir contigo os nossos momentos de alegria e de tristeza. Fica conosco, Pai, e continua falando conosco. Amém. Deus abençoe a sua vida aí, viu? Deus abençoe a sua caminhada. Valeu. Estou encerrando e daqui a pouco rola nos stories aí a quem é que ganhou os livrinhos, tá joia? Grande beijo. Tchau. Falou, galera.